vamos estudar o capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios. Você sabe a confusão que estava vivendo esse povo ali, uma igreja pequena, insignificante e cheio de problemas. Ninguém olhava para a igreja e dizia assim: uau, eu quero ser como essas pessoas são também. Não está falando de roupa, de cabelo, não, mas de atitudes, da moralidade ou da imoralidade, do desrespeito em relação ao casamento, do desrespeito em relação à disciplina, a disciplina dos próprios membros. A gente, naquela época, não, eles estavam incentivando as pessoas a continuarem fazendo o que era errado, não tomavam nenhuma posição. E agora vamos ver sobre as liberdades cristãs. Nós temos aí sobre o chamado. Paulo começa assim: o chamado, a mensagem, a igreja local, a disciplina. A disciplina, muito interessante, 2 capítulos falando sobre isso. E depois o capítulo 7 fala sobre casamento, matrimônio. E aqui nós vamos falar no 8 e no 10. Lógico que nós vamos fazer o 9 depois do 10. Mas sobre as liberdades cristãs. Eu quero destacar um texto, logo de cara aqui, um texto que está não no início, mas está no verso 9. Diz assim: Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum, ou de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Esse é o verso áureo aqui desse tema, é o verso áureo. Aqui a gente encontra a seguinte ideia: bom, veja lá, tem toda a liberdade, mas isso pode prejudicar alguém, pode prejudicar um membro da igreja, um membro da família. Eu faço o que eu quero. Ah, tá, mas você é responsável pelo seu irmão. Lembra-se que Deus perguntou para Caim: onde está o seu irmão? E ele respondeu: por acaso eu sou tutor dele? É assim, era assim. Você matou seu irmão, era tutor dele. Nós somos tutores de todos aqueles que estão ao nosso redor, dos nossos filhos, dos pequeninos, dos jovens da nossa comunidade, dos nossos vizinhos. As minhas liberdades não podem interferir na vida cristã das outras pessoas. Então eu tenho que estar comedido. Se eu sei que em tal região isso não é uma coisa boa, eu não vou fazer, em respeito àquelas pessoas. Mas você está perdendo a individualidade? Não, você está usando uma estratégia. Usando uma estratégia. Então aqui, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, então aqui já está definindo o assunto. Reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, uma coisa é você saber a respeito da carne sacrificada aos ídolos. Eu não como, posso dizer eu. Mas eu tenho que entender que há pessoas que precisam crescer nos vários aspectos da vida. Eu sou vegetariano. Agora eu vou olhar o que come carne com um olhar de desprezo, porque ele ainda come carne? Não, de jeito nenhum. Jesus comeu lá um peixe. Aí alguém muito extremista disse: comeu, mas não devia, né? Aí outro até disse assim: comeu, mas ele não tinha toda a luz que a gente tem hoje. Faça-me um favor, né? Faça-me um favor. Tem gente que se apega a um assunto e morre abraçado naquele assunto e pisa em todo mundo. E é cristão. Tem maturidade, tem amadurecimento. Nós já vimos aí nos capítulos passados. Mas ali estava acontecendo um problema sério. O conhecimento deve ser contrabalanceado pelo amor. Essa é a primeira parte. Lá no 10 a gente vai ver mais 2 itens desta questão conhecimento. Bom, conhecimento. Eu sei, eu não deveria comer carne, mas eu não posso carne dada oferecida aos ídolos. Eles vendiam no mercado depois. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Está se achando, você sabe tudo, sabe todas as coisas? Então você não sabe nada.
aqui. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. E no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Ok, então é problema comer essa comida? Não, não é problema. Mas há pessoas que ficarão escandalizadas. Então, eu não vou comer. Eu posso ter outro meio. No tocante à comida sacrificada aos ídolos, a gente sabe que eles não são nada. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus e Pai, o Pai, de quem estas coisas todas e para quem existimos. De quem são essas coisas todas e para quem existimos? Aqui existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então, vai lá o verso 9, olhe bem, porém que esta vossa liberdade não venha de modo algum ser tropeço. A gente tem que ver Deus nos outros para entender que aquela pessoa talvez não chegou até aquele consenso, aquele conhecimento. E nós vamos condená-la, nós não vamos prejudicá-la. A gente tem que entender que cada um tem seu tempo para as coisas. Se um pai ou uma mãe que fica falando para o seu filho o tempo inteiro, você tem que se entregar a Jesus, tem que voltar para Cristo, vai voltar para Cristo? Por estar falando, não. É melhor ser alguma coisa melhor, para que essa pessoa possa se espelhar. Amor. Aqui diz que o conhecimento deve ser contrabalanceado pelo amor. Pelo amor. Eu tenho que pensar no próximo. Como é que o próximo pensa? Eu não posso escandalizar o próximo. O verso 13 diz assim: por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Olha que atitude. A gente não faz isso, né? Vai fazer por quê? Ele tem que entrar na minha, não eu entrar na dele. Eu estou certo, ele está errado. Agora eu também não vou baixar os princípios da minha fé, de jeito nenhum. Mas eu posso ser mais tolerante com as pessoas que estão andando, estão aprendendo. Eu posso ser mais tolerante com aqueles que estão iniciando sua jornada. Assim diz a palavra: comida sacrificada não é nada. Os ídolos não existem, porque Deus é o nosso único Deus. Nós adoramos somente a um Senhor, um Deus. Então essa carne não é nada, mas vai escandalizar. Pode escandalizar qualquer pessoa, especialmente aqueles que estão nos primeiros caminhos. Pode escandalizar. Então, se você bebe vinho, vai falar para um cristão novo, só pode beber, não tem problema nenhum, eu bebo já há tantos anos. Você está escandalizando o seu irmão, que está aprendendo a não usar de bebida alcoólica. Você entende isso? É o que a gente faz com as crianças, a gente não precisa nem dizer, a gente fez, elas já fazem atrás. Até um videozinho muito bonito que mostrava que o pai, a mãe ia fazendo alguma coisa e os filhos iam fazendo isso atrás. O pai cuspia no chão, cuspia também, jogava a sujeira no chão, o filho jogava também. A mãe gritava com o taxista, gritava também. E daí termina assim, que a mãe vomita e o filho vomita também. Deve ter bebido à noite. Então, vou escandalizar? Eu vou dar um exemplo péssimo para alguém? Não. Aí está a humildade do cristianismo. Aí está a humildade do cristianismo. Você ter maturidade para não fazer alguma coisa que pode prejudicar o outro. Mas eu faço porque eu quero, eu tenho liberdade cristã. Tem liberdade cristã. Mas aqui diz, vede, olhe bem, que esta vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos, para aqueles que estão caminhando,
para aqueles que, quando vão ver uma atitude sua nesse sentido, vão ficar escandalizados, chocados. Você quer chocá-los? Você quer escandalizá-los? Então a igreja serve para nós como um reduto de paz, de esperança e de ensinamento. Eu vou ensinando a pessoa e vou dizendo para ela as coisas, mas eu vou dando tempo. Por quê? Porque as pessoas são importantes. Jamais. Você sabe por que a gente diz aquela expressão? Não jogue a água da bacia, né, a água suja da bacia com o bebê junto. Diz que lá nos Estados Unidos, né, na época do frio, eles tinham que andar quilômetros, talvez, para pegar água e tal, derretiam o gelo, etc. Então o marido ia trabalhar e voltava para casa. Ele era o primeiro a tomar banho na bacia, a tina lá, a bacia. Imagine a sujeira desse camarada. Aí depois a esposa tomava banho naquela mesma água, só tinha uma água. Depois os filhos com idade, e o último a tomar banho é o bebê. Imagine quanta carga de esse bebê recebia. Água suja, muitos bebês morriam por causa disso. Aí no final ela ia ter que jogar a bacia fora, ou a tina. E o ditado é: não jogue tão suja a água, não jogue a bacia com a água suja, né? Não jogue um bebê junto, jogue só água suja. É assim que tem que fazer na igreja. Vamos tirar as coisas ruins, mas não vamos jogar o bebê cristão que está começando a caminhada cristã. Aqui nós temos um desafio. É o desafio do ensinar, do esperar amadurecer. Não é a mesma coisa você pegar uma banana amadurecida normalmente pelo sol e uma banana amadurecida forçada. Não é a mesma coisa. Dizem que até o abacaxi, que deveria dar uma vez só por ano, colocando carbureto, ele dá 2 vezes por ano. Ele engana a flor lá. E dizem que o abacaxi mais doce é o natural, o que dá sem essa necessidade do borrifar. Crescimento natural. Tudo que não é natural não é bom. Prefiro o natural, sempre. Crescimento natural, com amor, com dedicação. A criança vai aprendendo. Não adianta você sentar com uma criança de 4, 5 anos e dar uma aula de sexo e falar sexualidade, né? Falar sobre uma porção de coisas. Cada coisa em seu lugar. Nós respondíamos as perguntas que nossos filhos faziam. E do jeito que eles podiam entender. Por que a mamãe está grávida? É porque o papai colocou uma sementinha na mamãe. E vai nascer o seu irmãozinho. Ah, que legal. Meu filho maior chegou pro tio e falou: tio, papai pôs uma sementinha na mamãe, por isso que ela está gorda. E está com uma criança lá dentro, com um bebê lá dentro. É isso. Amadurecimento. Uma coisa de cada vez. Que a gente seja sábio, que a gente seja honesto. E que olhe bem. Que a nossa liberdade, ela tem limite, viu? A liberdade tem limite. Toda liberdade tem limite. É o tamanho da corda que vai do pescoço do animal até a estaca. Toda liberdade tem limite. E a nossa também. Não vamos ser escândalo para os mais fracos. Vamos entender bem isso. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos. Essa lição aqui do apóstolo Paulo, que enfrentava uma igreja muito difícil e colocou diante deles essa grande preocupação. Não sejam tropeço para as outras pessoas. Não sejam cristãos modernos. Sou livre. A minha liberdade, ela é limitada. E se eu posso criar um transtorno na vida de um irmão, que eu ceda um pouco, que eu espere um pouco, que eu amadureça um pouco. E tudo isso eu preciso com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.